Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, que a paz esteja com todos nós. É sempre um privilégio estar aqui, falar um pouco sobre Jesus, sobre a doutrina espírita e estudar. A convite que nós temos, porque quando a gente desenvolve o nosso intelecto, fica mais fácil a gente compreender o que Jesus quis nos dizer há 2000 anos. E que eu tenho certeza absoluta que se a gente tivesse compreendido e praticado, este mundo já era regenerado. E a proposta de hoje, então, é nós falarmos sobre a melancolia. Este tema, este assunto, que hoje nós podemos ver pelas notícias, pelas informações, por amigos, familiares, de uma tristeza, de uma depressão, de algo que nos deixa tanto quanto inquietos ou quietos demais. E pensamos que é o momento de agora, no momento atual, só que não. Este tema, este assunto é abordado há muito tempo já. E ele está dentro do capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. E justamente no item 25, então, que trata sobre esse assunto da melancolia, dessa tristeza, que muitos de nós temos em algum momento. Então a gente precisa definir o que é melancolia. A melancolia é definida como um estado de tristeza profunda, apatia, abatimento contínuo, caracterizado pela perda de interesse no mundo e ausência de prazer. É um transtorno de humor grave, muitas vezes associado a uma forma patológica de luto, onde se identifica com uma perda. Fisicamente, reflete-se em lentidão psicomotora também. Então veja que abrange bastante coisa, bastante sintomas que a gente pode perceber pela palavra melancolia. E muitos de nós precisamos também de um auxílio psicológico, também terapêutico, psiquiátrico. E quando a gente se sente assim, a gente deve pedir ajuda, sim, porque hoje a medicina, as terapias, elas estão aí avançadas para nos auxiliar. Nós não precisamos passar por um processo assim, sem ajuda. Então, vai facilitar a nossa trajetória, a nossa caminhada, as nossas relações com os nossos familiares, no trabalho, na sociedade. Mas vamos ver o que o Evangelho nos traz em relação a este tema, melancolia. Então, o Espírito ele já pede lá, sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? A gente sabe por que isso acontece? A gente já se perguntou? Ou nós nos perguntamos assim, nossa, eu tenho tudo, tenho saúde, trabalho, família, estudo, por que eu estou triste? Por que essa melancolia, essa tristeza, ela não larga de mim? E eles respondem, é vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade. Veja só, meus queridos, nós, o nosso inconsciente, nós sabemos que nós não somos daqui. Nós temos uma saudade de quando nós estávamos no mundo espiritual, que nós ficamos lá um tempo, que é onde é o nosso verdadeiro lar, nos preparando para voltar para cá. Então nós temos essa saudade, essa liberdade que a gente tinha lá, muito maior do que aqui, porque o nosso corpo físico, ele nos limita muito. É muito limitante no sentir, no pensar, no saber, no fazer. Então a gente se esgota, né? É jungido, né? Um atrelado ao corpo físico, que ele serve de prisão, gente. O nosso corpo físico é uma prisão. Em vão esforços para sair dele. Então, a gente quer sair, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem que ficar, mas a gente tem saudade. Então, quando nós olharmos ao nosso redor,
E nós percebemos que nós não teríamos um motivo para termos essa melancolia, nós podemos nos perguntar e pensar. E isso não, deixamos claro que isso não deixa a gente não fazer uma avaliação, porque às vezes nós temos também problemas hormonais, físicos, que podem levar, assim, a uma melancolia, uma tristeza e uma depressão. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a fadiga, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Então o espírito, ele sente essa tristeza, só que o corpo sente também. Ele fica numa lassidão. E a gente se esforça muitas vezes, mas não consegue entender. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Lembrando que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Está lá no Pensamento e Vida, capítulo 2. Então veja como é importante a gente vigiar o nosso pensamento. Porque aí está, então, quando a gente tem essa vontade esclarecida, quando a gente lê, quando a gente busca o conhecimento, quando a gente vem na casa espírita, quando a gente compra um livro, quando a gente busca se informar, a nossa vontade ela é esclarecida e ela toma melhores decisões, melhores escolhas na nossa vida. Pequenas, grandes, diárias, porque é no ordinário que a nossa vida acontece. Não é no futuro, é agora. Como a gente está, com quem a gente está, fazendo o que a gente faz. E quando a gente tem esse conhecimento, é muito mais fácil a gente tomar decisões. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não busqueis neste mundo. Isso não quer dizer, meus queridos, que a gente não deva se esforçar para ter bons momentos aqui. A gente não pode esperar que essa felicidade ela se dê somente no mundo espiritual quando a gente voltar para casa no nosso verdadeiro lar. Se nós conhecemos o Evangelho, se nós somos cristãos, nós temos que florescer onde nós estamos. E nós estamos aqui, neste planeta escola, para reparar, para melhorar, para evoluir. Lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, esse degredo que ele está falando aqui, nós sim fomos degredados de capela. Nós estávamos justamente passando por um processo de mundos de provas e expiações para o mundo regenerado. E a gente não quis melhorar. Não quis dar o passo a mais para já estar no mundo regenerado. Deus é tão bom que Ele nos colocou em um ambiente adequado aos nossos desejos, às nossas vontades, aos nossos sentimentos e pensamentos. Nós estamos aqui por uma atração. Todos nós. Tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Nós temos uma tarefa aqui. E é bom que a gente comece a fazer ela com bom ânimo, desde já. Se no curso desse degredo provação, gente, isso está no Evangelho, degredo provação, a gente fugir, a gente for embora desse compromisso, a gente não dá bola para esse compromisso que a gente assumiu, dos nossos encargos, então, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e as tribulações, sede fortes, porque se a gente não ir no caminho
Porque a gente sabe quando a gente está fazendo a coisa certa, a gente sabe quando está fazendo boas escolhas, a gente sabe quando que está no caminho errado. Mas se a gente fugir desse trabalho na família, na sociedade, sim, a gente vai ter inquietações e tribulações. Então não é Deus que castiga, não é Jesus, não são as nossas escolhas que nos colocam de frente a essas dificuldades. Sejam então fortes e corajosos para suportar e assumir a responsabilidade das nossas escolhas. Afrontai-vos então resolutos. Durante pouco, é pouco, gente, isso é rápido. Quando a gente entende isso, é muito rápido. Do tipo assim, tem lá uma situação, daqui que eu resolvo, vamos resolver. Não vamos pôr debaixo do tapete, gente. Quanto mais rápido a gente buscar a solução e tentar se esforçar para resolver, é claro que às vezes a gente não vai conseguir num dia só, vai demorar. Mas se a gente estar com a boa vontade, o bom ânimo de querer, todos nós recebemos muita ajuda de quem está próximo de nós e da espiritualidade. Então dura um pouco, e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de seguir-vos a uma região inacessível às aflições da terra. François de Geneve, Bordeaux. Ele que ditou essa mensagem e Kardec colocou para nós no Evangelho. Então, se a gente tem aquela saudade, aquela melancolia do mundo espiritual, muitas vezes estão lá os nossos também amores. De boa vontade, quando nós voltarmos à pátria espiritual, eles vão vir nos receber e vão nos levar em regiões que a gente ainda talvez não tenha conhecido. Mas aí, meus queridos, e se nós tivéssemos, se Jesus pudesse responder esses questionamentos, por que eu estou triste? Se tudo eu tenho. E Jesus, meus queridos, ele respondeu. Ele respondeu para nós há mais de 2000 anos. No contraponto da melancolia, nos trazer o bom ânimo. E isso está lá no capítulo 8 da obra Boa Nova, ditado por Humberto de Campos, uma psicografia de Chico Xavier. Então, nos discípulos, no colégio apostolar, tinha um discípulo que era melancólico. E ele justamente conversa com Jesus e Jesus responde aos seus questionamentos da tristeza e da melancolia que ele não sabia entender por que ele tinha. Então, olha lá, o apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo. E aí nós vamos se perguntar, ele era dedicado, convivia com Jesus e era melancólico. Jesus não está presente fisicamente aqui conosco, mas nós somos cristãos, nós conhecemos o Evangelho. Então, Jesus está próximo. Então, uma pergunta que a gente tem que se fazer quando eu estou passando pela dificuldade, como é que eu me comporto se eu conheço Jesus? E Ele é o governador e Ele é o modelo e guia. Vamos lá. Todas as suas possibilidades eram empregadas em acompanhar o Mestre na sua tarefa divina. Entretanto, era triste e, vezes inúmeras, o Senhor o surpreendia em meditações profundas e dolorosas. Esse é o Bartolomeu. E aí, olha o que ele fala para Jesus. Não saberias nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações. Espera, ele está com o mesmo sentimento de que o reino de Deus, e ele só vai ser feliz quando ele estiver no reino de Deus. Quando ele for construído num lugar muito distante da onde ele achava que estava. E aí eu pergunto,
É um pouco parecido muitas vezes com a gente, né? Nós projetamos lá no futuro, mas não, meus queridos. Nós somos um templo divino. Esse mundo melhor começa em mim, em cada um de nós, aqui e agora. Ele não vai ser construído lá adiante, ele começa agora. O selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é o triunfo do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Há 2000 anos isso também acontecia. E só para a gente se localizar um pouco no texto histórico, Bartolomeu, ele nasceu em Caná, mas foi para Dalmanuta, e lá ele era pescador. E nas condições que ele se diz aqui então do crime, do jogo, das ambições, é porque onde ele vivia, ele era pescador, a mãe dele recém tinha falecido, não tinha muito tempo. A família dele, pais e irmãos, não aceitavam a conduta dele de ele seguir Jesus e não ir pescar, não ir trabalhar. Então ele era taxado de vagabundo. E isso o deixava triste. E também, as poucas as vezes que ele pescava, ele ia vender o peixe, ele achava que quem comprava não reconhecia o trabalho dele e ele achava que ele estava sendo enganado. Então, nesse contexto, ele fala com Jesus. E vamos ver o que Jesus vai responder para ele. A nossa doutrina é do Evangelho ou da Boa Nova. E já viste uma boa notícia não produzir alegria? Se Jesus viesse aqui na nossa frente, a gente dissesse que estava triste, ele diz assim, vocês conhecem o Evangelho, a Boa Nova, a Boa Nova. A pergunta dele, ele responde com uma pergunta, vocês já viram uma boa notícia não produzir alegria? Não quero senão acender o bom ânimo do espírito dos meus discípulos. E ele não está falando aqui, ele está falando para Bartolomeu, mas ele está falando para nós. Como Bartolomeu se comporta? Como ele se comportava? O que ele estava vivendo? É o que a gente vive, ainda hoje. Então, essa conversa, essa imagem de Jesus olhando é para nós. Nós somos o Bartolomeu da vez. Se o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam na terra. Gente, o plano de Deus e de Jesus é de instalar o reino de Deus aqui. Quem que ainda não deixou? Quem? Achas então que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? Vocês acham que um ser crístico que demorou um tempão para conseguir descer aqui as esferas terrenas para chegar até aqui e não trazer para nós uma boa notícia, uma transformação, dando seu exemplo? O Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, de cada um de nós. Não vai ser nas nações, não vai ser de gotinha em gotinha. Cada um de nós, aonde a gente estiver fazendo o nosso melhor, com o nosso exemplo. E olha que nós temos trabalho para fazer. Antes de frutificar para o espírito dos povos, minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. De coração. Mas às vezes, gente, aí nós somos esse templo. Dentro desse templo tem uma casa mental, tem lá o trono, que deveria estar, segundo os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas.
que a gente faz? A gente tirou Deus e se colocou. O nosso ego está ali no trono. É por isso que está tão difícil implantar esse reino de Deus aqui. Porque a gente é cheio de vontade. A gente quer que a nossa vontade prevaleça. E ele vai falar isso, ó. A vida terrestre é uma estrada prodigiosa que conduz aos braços amorosos de Deus. Então, olha o que foi nos ofertado neste planeta, na natureza. Tudo que é a tecnologia, o nosso planeta é uma tênue imagem do que tem no mundo espiritual. Tudo nos é proporcionado. Então, é prodigiosa. Nós temos prodígios, nós temos medicamentos, ciência, medicina, tecnologia, conhecimento. Que conduz, então, o trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Lembra lá no Evangelho quando ele diz que nós temos que trabalhar, que a gente tem que fazer a nossa parte, cumprir com o nosso dever na família, na sociedade onde a gente está? Jesus está reforçando aqui, ó, o trabalho é a marcha. É a marcha de cada dia. A luta é comum, a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã. Como a gente acorda de manhã? A gente se lembra de falar pelo menos obrigado Deus pela noite? Que eu consegui voltar para o meu corpo físico e começar mais um dia? Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Se a gente se prepara para dormir, a gente vai em desdobramento no mundo espiritual visitar os nossos amigos. A gente vai trabalhar, a gente vai numa colônia espiritual, a gente vai estudar. Mas como a gente está dormindo? Passando feed? A gente se prepara para dormir? A gente se prepara para se encontrar com o nosso anjo? Pedir para ele um colo? Chorar, espernear se a gente está com essa ânsia? Pedir ajuda, uma luz, um carinho, um abraço para conseguir enfrentar aquela dificuldade? Ter uma ideia para solucionar um problema? Ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de 1 hora. Todo mundo tem 10 minutos, porque essa hora é uma metáfora, mas todos nós temos a oportunidade de um pouco de tempo, ó, de uma leve ação, de uma palavra humilde. É o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos. Em verdade, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade. A gente botou o nosso ego no trono e não quer tirar. E que a nossa vontade seja feita assim. É isso que a gente quer. A gente não dá espaço para Deus agir na nossa vida. A nossa vontade, ó, imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. É tipo o Waze, né? Quando a gente bota lá um trajeto, a gente diz, vai até tal lugar. Pois bem, calculando rota. E aí a gente desvia umas 10 vezes da rota. Na obcecação da sua vontade própria, ferem a fronte. Olha o que ele diz para Bartolomeu. Quando a gente só quer que a nossa vontade seja feita, a gente fere, ó, a nossa fronte nas pedras da estrada. Cerramos os ouvidos à realidade espiritual. Vendam os olhos à sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações. Então, maldições. A gente escolhe mal e ainda fica amaldiçoando. Olha o que a gente faz.
e amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela cariciosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou em todos os aspectos do caminho. Nós já recebemos tudo. Nós temos que melhorar o que a gente faz com o que recebeu. E olha a pergunta que ele faz para Jesus de novo, Bartolomeu. O Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? A gente tem que estar sempre no 100%? O que vocês acham? Vamos ver o que Jesus responde para Bartolomeu e para nós. A verdade não exige. A gente pode saber de todas as verdades, conhecer todo o Evangelho, mas talvez ainda a nossa capacidade de ação não seja 100%. Mas ela transforma. Quando a gente conhece, à medida que a gente vai absorvendo esse conhecimento, a gente começa a praticar um pouco, a gente percebe que é bom, transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. 3 coisas: alegria, coragem e esperança. É o que nós precisamos alimentar todos os dias para fazermos as nossas tarefas. E quando os negócios do mundo não nos são adversos, e quando tudo parece em luta contra nós. Qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro? Muita vez amordaçando seu coração, a consciência para aumentar preocupações na vida material, ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela vontade do homem? Veja que ele não disse que a gente não tenha que ter, mas a gente tem que saber administrar, não só ter, mas ser também. Saber escolher, dar bom caminho, boas escolhas, para que sim, a gente possa. E isso é fato, gente. Já falei aqui, quando a gente desencarnar, o caixão é o nosso filtro. E nós teremos que deixar tudo que é material aqui. Então, que nós possamos aos poucos fazer essas escolhas, aumentar essa nossa ligação com o espiritual e começar a diminuir o material, o apego, para que a gente possa ir mais além. Mestre, e não será então justificável a tristeza quando perdemos um ente querido? Que aí quando ele fala da mãezinha, né? E aí olha o que Jesus responde. E eu tenho certeza que aqui cada um de nós talvez já tenha perdido alguém muito querido. E o que ele diz? Mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo do crime hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentar-nos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? Se Deus é o nosso Pai, a nossa verdadeira casa é o mundo espiritual, a gente tem que se alegrar, porque aquele irmão que já foi, ele foi chamado por Deus. É claro que a gente sente a separação, mas a gente não deixa de se amar. E logo ali a gente vai se encontrar, porque somos todos filhos desse Deus. A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. A morte revela, a morte é um autoencontro.
Ninguém fica órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo que é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria, porque nós conhecemos. Então, se nós somos esse conhecedor, esse discípulo do Evangelho, nós temos que ter paz e alegria. Bartolomeu começou a recordar as razões de suas tristezas intraduzíveis, mas, com surpresa, não mais as encontrou no coração. É como dizer que ele assimilou o conteúdo. Ele caiu em si. Porque depois o texto continua, ele volta ao convívio da pesca, ele volta na família, o pai e os irmãos continuam falando para ele em impropérios. As negociações continuam também não sendo como ele gostaria. Mas então o que mudou? Mudou a postura dele. Como ele via, porque ele diz mesmo no texto, meu pai não conhece Jesus, mas eu conheço. Então, quem precisa fazer a diferença somos nós, os Bartolomeus dos dias de hoje. Muito obrigada pela atenção. E agradecendo, então, a todos os amigos espirituais que estiveram aqui conosco neste momento, nos trazendo os fluidos de paz, de amor, de harmonia para todos nós. Que nós possamos voltar aos nossos lares cheios desse amor, dessa calma, que só a espiritualidade amiga, que o Cristo, através da sua mensagem, consola os nossos corações. Agradecer a Deus a oportunidade de nos haver criados, todos nós, e que um dia nós vamos compreender os seus desígnios e fazer as escolhas para voltar mais rápido até Ele. Mas que nós possamos, acima de tudo, ser um evangelho vivo, aonde quer que a gente esteja. Muito obrigada e que assim seja. Que assim seja.